Olá, eu sou Nô Figueiredo e eu estou de novo aqui no Orquidário Paulista para gravar mais uns vídeos com o Reinaldo Ilassi. Espero que você goste. Eu estou aqui então com o Reinaldo Ilassi, do Orquidário Paulista, e agora ele vai falar sobre adubo, como adubar orquídeas. Reinaldo, um monte de adubo aqui, como é que funciona, para que serve, como que é? Existem vários tipos de adubo. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que adubo de orquídea serve para a orquídea e para as outras plantas. Os adubos das outras plantas não servem para a orquídea, tá? Então a gente tem um adubo orgânico, que o pessoal conhece como bokashi, popularmente falando. Tem um adubo químico, o famoso adubo de bolinha. Só que esse adubo de bolinha aqui para a orquídea é um adubo encapsulado, liberação lenta. Não é aquele adubo comum que as pessoas encontram por aí em granulado, né? E você tem um adubo químico, que é esse adubo que você é um pozinho azul geralmente. A cor não quer dizer que tem que ser azul, mas é que os fabricantes têm cada um sua cor. Então o azul é uma cor predominante nesses adubos. E aí esses você aplica você dilui na água e Isso. Cada um vai ter a sua função. A orquídea na natureza, ela vai estar sempre agarrada no tronco da árvore. E a alimentação dela vem da sujeira que para entre a planta do tronco da árvore e a raiz da orquídea. Vai acumulando bichinho morto, folhinha seca, essas coisas vão acumulando, isso vai entrando em decomposição e dá alimento para a orquídea. E uma outra forma que a orquídea se alimenta na natureza, durante a evaporação da água do solo, durante aquela evaporação, tem muito nutriente que sobe junto com essa evaporação. Então a orquídea consegue absorver isso pelos estômagos que ela tem na folha. Então a adubação foliar da orquídea na natureza é feita por aquela evaporação do solo. Muitas pessoas, quando fazem uma caminhada numa mata, num lugar natural, elas se sentem meio grudando e acham que aquilo é suor, mas aquilo são sais que estão no ar. Da evaporação do solo, da decomposição de matéria orgânica que tem no solo. Aquela evaporação traz nutrientes. E a orquídea absorve esse nutriente do ar através das folhas. Espertinhas elas, né? Sim, muito evoluídas. E aqui a gente tem os adubos que são os adubos usados para a orquídea. O adubo orgânico bokashi. Como que funciona o bokashi? O bokashi ele é uma mistura de torta de mamona, farinha de osso, basicamente cinza de fogueira. E cada pessoa, cada produtor inventa o seu bokashi com alguma coisa a mais para incrementar ele. Mas o grande segredo do bokashi é que esse material é comprado, ele é misturado e fica de 90 a 120 dias descansando, trabalhando. Ele fica no processo de fermentação. Quando a gente compra esse produto, ele tem cheiro de fermento de pão. Ele está vivo. No caso do bokashi que eu trabalho, a empresa que faz, ele joga uma bactéria para fazer essa decomposição. Para acelerar. Exatamente. O que acontece? O adubo são matérias orgânicas. A matéria orgânica, quando é decomposta, ela vira um material mineralizado, que é isso que a orquídea consegue absorver. Que legal! Então, nesse processo, as bactérias funcionam como se fosse a nossa digestão. Então, cada vez que você molhar a orquídea, ela vai entrar em processo de decomposição e na próxima rega, aquilo que foi decomposto é lavado. E a orquídea consegue absorver aquilo lá. Então o bokashi ele funciona, um bokashi é um adubo vivo praticamente. E como é que você aplica? De quanto em quanto tempo você aplica na orquídea? O bokashi, cada fabricante ele tem a sua receita. No caso do que a gente trabalha, ele recomenda a cada 30 dias. Então a cada 30 dias a gente pega um pouquinho de bokashi, uma colherzinha de sobremesa, no caso de um vaso desse tamanho. Vai pegar um pouco da colher, uma colher de sobremesa, e colocar no cantinho, na borda do vaso, fazer isso daqui. De um lado isso para um vaso dessa proporção, sempre afastado da planta. Tá? É sempre interessante fazer isso. Uma vez por mês eu fazendo isso, algumas matérias orgânicas, como a torta de mamona, ela decompõe mais rápido, então ela libera nitrogênio mais rápido. A farinha de osso demora mais para decompor, então ela começa a demorar para liberar o fósforo. Quando eu fizer 2, 3 cargas, ele vai ficar um adubo equilibrado, porque está tudo em decomposição. Então sempre eu não vou ter aquela carga excessiva de nitrogênio, porque o fósforo, que está mais antigo da outra adubação, ele está entrando em decomposição. E toda vez que eu molhar essa orquídea, ela vai entrar em decomposição. Você pode ver que as bordas do vaso estão cheias de raiz. A orquídea vai buscar isso. Primeiro para se fixar o vaso. Segundo que ela sabe que o adubo está aqui, ela vai atrás. E uma outra forma que ela vai conseguir absorver adubo desse bokashi, durante a evaporação dessa água,
vai acontecer a mesma coisa que acontece numa natureza. Vai subir com sais e ela vai conseguir absorver essa adubação pela folha, pela evaporação da água do bocashi. Que legal! Então ela tem essas duas formas no bocashi, sempre respeitando o que o fabricante manda, a quantidade, e respeitando o intervalo que ele manda também. Tá? Se pedir 60 dias, leia o rótulo do produto e faça aquelas 60 dias. E o maior problema desses adubos aqui é que as pessoas acham que são um gênio da lâmpada. E elas vão querer espalhar no vaso todo, porque aí assim ele consegue absorver mais nutriente. A decomposição do adubo espalhando por tudo aqui vai causar a decomposição do substrato. Um substrato que duraria 2, 3 anos vai durar 1 ano só. E um outro problema disso é que quando o substrato começa a decompor, altera o pH dele. Alterando o pH pode queimar as raízes da planta. Então uma coisa que teoricamente seria benéfica prejudica muito a planta. Então sempre só o cantinho do vaso. E você põe sempre no mesmo cantinho? Ou pode variar um pouco, mas sempre próximo, para não ter esse processo de destruir o substrato. Se você começar a botar na borda tudo automaticamente, vai começar a destruir todo o substrato. E você mistura o bocashi com os outros adubos ou não? Então, eu faço uma brincadeira durante os cursos que eu falo que muita gente não pode usar bocashi por 2 motivos. Primeiro, o bocashi quando você molha pode dar um cheirinho de chulé, que o vizinho pode reclamar, ou se for num apartamento então vai virar um horror. O outro problema é que o bocashi ele tem farinha de osso e isso atrai os cachorros. Quem tem bicho em casa, o cachorro vai lamber o bocashi. O grande problema é que a torta de mamona é extremamente tóxica para animais. Então, o que vai acontecer? Vai passar muito mal o cachorro, vai fazer um estrago ou até matar o cachorro. Então, se a pessoa não usa, não tem a possibilidade de usar o bocashi, a gente tem esses adubos químicos que a gente chama, que é o pozinho azul. Esse pozinho azul é um sal. A forma de você viabilizar nutrientes, NPK, micronutrientes, solúvel em água é sal. Então o que acontece? Você mistura isso aqui na água, você faz um soro. E você vai aplicar na planta aquilo que as bactérias conseguiram fazer, o material decomposto já. Isso aqui é um material que está mineralizado, a planta consegue absorver. Entendi. Então isso aqui já é pronto para a planta absorver, não precisa passar por nenhum processo. Só que o grande erro disso daqui, mais uma vez, é as pessoas não lerem a bula. Tá? Isso aqui é um adubo foliar. Adubo foliar não é para deixar as folhas bonitas. Adubo foliar é para aplicar nas folhas da planta. Tá? Então as pessoas compram um adubo foliar, misturam na água e regam o vaso. O que vai acontecendo com isso? A água evapora e o sal vai se concentrando no substrato. Depois de algumas adubações, há uma concentração muito grande de sal no substrato, vai queimar as raízes da planta e vai matar a planta. Tadinho. Tá? Ai, plantinha. Então, você mistura na água e simplesmente rega as folhas da planta. Se cair um pouquinho no vaso, não tem problema. Mas a essência de fazer adubação foliar é aplicar nas folhas para poder absorver isso pela folha. E é melhor usar um borrifador ou um regador? Então, o borrifador a gente usa por uma questão de economia. Para quem tem muita planta, o borrifador você vai gastar 100 litros. Se eu fosse regar, eu ia gastar 500. Isso se torna caro para um produtor. Ou para uma pessoa que tem um borrifadorzinho, aplicar com um borrifador, ele vai sempre economizar adubo. E vai ter mais eficiência porque vai usar menos adubo, não vai caindo tanto no vaso. Com o regador, automaticamente vai cair mais água no vaso. Vai sair mais quantidade de Exatamente. água. Então, mas isso não é obrigatório. Mas o pulverizador é melhor a aplicação com o pulverizador. Você espalha melhor e você tem uma quantidade menor de sal na planta. Tá? Isso é interessante. Bom, o assunto é imenso, o Reinaldo sabe muito, então esse vídeo tem continuação. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos, aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts nas suas redes sociais. Vem visitar o Reinaldo aqui no Orquidário Paulista, endereço, site, telefone, tá tudo aqui do lado. Também dá para comprar pela internet, acesse o site deles. Tem um monte de novidades, dá para comprar todos esses adubos também, vocês despacham pelo correio, né? Sim, então, dá para comprar para quem mora longe, fora de São Paulo, que não consegue vir até aqui, dá para comprar pelo correio. Te esperamos no próximo vídeo. Beijos floridos da mão.